Qual é a temperatura ideal do ar-condicionado para você? Qual é a temperatura de ar-condicionado que o seu cliente gosta? Será que o seu ar-condicionado split está rendendo tudo que pode? Então, respondendo essas perguntas, no vídeo de hoje eu vou mostrar para você e vou te ensinar como calcular o rendimento do seu aparelho de ar-condicionado e saber se ele está funcionando com o máximo de rendimento que pode ou se ele está abaixo do rendimento. Tudo isso você vai aprender aqui no vídeo de hoje do seu canal Boas Práticas Ar-Condicionado. E para quem não me conhece, meu nome é Jefferson e você, meu amigo e minha amiga, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O teste de rendimento que eu vou mostrar para vocês hoje, eu vou mostrar num aparelho split, uma ideia, de 12.000 BTUs. Então fica comigo até o final para você não perder nenhuma dica. Mas antes eu vou mostrar para vocês algumas considerações que você tem que levar em conta na hora de fazer esse teste de rendimento. Primeiro você vai ligar o seu aparelho na velocidade máxima do ventilador. Em seguida você vai colocar ele na temperatura mínima. Em alguns aparelhos a temperatura mínima no controle remoto é de 17 graus, mas eu já vi 16 graus e já vi também 15 graus nos aparelhos mais antigos aí da Trane. Uma outra coisa é que você precisa deixar portas e janelas fechadas. E esse teste vai consistir no seguinte: nós vamos medir a temperatura na entrada de ar da evaporadora e também a temperatura na saída de ar da evaporadora, onde acontece ali o insuflamento. Também vale lembrar que esse teste você pode fazer para qualquer tipo de aparelho split, seja ele inverter ou convencional on-off. E também, se você tiver curiosidade, você pode fazer esse teste no seu aparelho de janela, o famoso ACJ. Depois que você ligar o seu aparelho, estiver lá em 17 graus ou 16 e na velocidade máxima, você vai deixar o seu aparelho funcionando por no mínimo 20 minutos. Então aqui eu estou mostrando para vocês que eu estou fazendo esse teste com 2 termômetros. Não necessariamente você precisa ter os 2 termômetros, mas eu estou mostrando para vocês dessa forma para poder agilizar o vídeo. Eu nem vou mostrar a montagem para vocês, vou mostrar só a posição do sensor, tanto no insuflamento como na entrada de ar. Então o aparelho é esse, ele está aí na velocidade máxima, temperatura 17 graus, ele não é um aparelho novo, tá? Vou subir mais a escada aqui para mostrar para vocês. Essa parte de cima aqui é a tomada de ar, né, o retorno, ali a ponta do sensor. Bom, e aqui nessa parte da frente é a região do insuflamento. Então vou mostrar para vocês aqui agora quais são as medidas de temperatura que a gente tem aqui. Então esse termômetro aqui da direita, a temperatura que vale é essa aqui, ó, 9,4 graus Celsius, tá bom? Aqui em cima tem uma temperatura medida também, mas é a temperatura ambiente nessa região aqui. E esse aqui da esquerda é o sensor que está medindo a temperatura de tomada de ar, o retorno. Então 21 graus. Então fazendo uma conta rápida aqui, a gente vê que o valor da diferença entre as duas está aqui, ó, por 1 tris. Tá vendo? Agora eu vou mostrar para vocês por que essa temperatura está assim nesse limite. Tá bom? A faixa aí é entre 8 graus Celsius e 12 graus Celsius de diferença. Eu vou mostrar para você uma das causas, quase chegando ao ponto aí de baixa eficiência da rotação do ventilador. O filtro ele não está 100% limpinho, e aí eu vou desligar esse aparelho para poder mostrar para vocês como é que está a turbina, que aí a gente tem uma noção também a quantas anda o rendimento desse aparelho. Esse aparelho precisa fazer higienização, tá bom? Isso aí é fato. Isso é um fator que com certeza faz com que o rendimento desse aparelho fique reduzido, causando aí uma discrepância aí na diferença de temperatura de insuflamento com retorno de ar. Tá bom? Vou deixar aqui no card também, na descrição desse vídeo, um outro vídeo aqui do canal falando sobre a importância da manutenção preventiva. Vale muito a pena ver, um vídeo bastante informativo aí. Então, se o seu aparelho estiver funcionando e a diferença entre a temperatura de tomada de ar e a temperatura de insuflamento estiver na faixa entre 8 e 12 graus Celsius, significa, ó, seu aparelho está ok, está funcionando corretamente. Porém, se ele estiver nessa faixa e mesmo assim o seu ambiente não estiver bem refrigerado, tem duas situações. Uma é que o seu aparelho pode ter sido subdimensionado para o ambiente em que você está utilizando ele,
ou então ele pode estar mal posicionado. Nesse caso aí você vai precisar realmente rever o cálculo de carga térmica para o seu ambiente e fazer a readequação, ou colocando um aparelho de maior capacidade, ou resolvendo mesmo o problema de posicionamento do seu aparelho. E para você ter a melhor orientação com relação ao posicionamento do seu split dentro de qualquer ambiente, você precisa consultar um manual de instalação. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vai aparecer um card aqui, eu acho que é do lado esquerdo, não tenho certeza, em que eu falo dos primeiros passos de como você vai aprender a interpretar o manual da Sprint M10, que para mim é o melhor manual de serviço, o melhor manual de instalações de aparelhos que eu encontrei até hoje, porque ele explica detalhadamente, com muitas informações importantes, até mesmo para quem está começando na carreira de instalador de aparelhos split. Agora, uma coisa, se o seu aparelho estiver apresentando uma diferença de temperatura entre a tomada de ar e a saída de ar menor que 8 graus Celsius, significa que o seu aparelho está com baixo rendimento. Então é aquela questão de você avaliar todas as condições de funcionamento dele para corrigir alguma possível falha, algum possível defeito que ele pode estar apresentando aí para você. Agora tem mais uma situação. Se a diferença de temperatura de tomada de ar e insuflamento for maior que 12 graus, isso significa que está acontecendo aí baixa vazão de ar do seu aparelho. E o que pode causar baixa vazão de ar? Pode ser filtro sujo, pode ser também curto-circuito de ar, ou então se tiver algum problema no motoventilador da evaporadora também. E sobre motoventilador, algum defeito, eu vou deixar na descrição desse vídeo uma playlist com diversas dicas a respeito de manutenção corretiva de aparelhos split, e dentro dessa playlist eu tenho alguns vídeos ali falando sobre o erro E3, sobre substituição de capacitores na placa da evaporadora. Olha, dica top para você poder resolver vários problemas aí. Agora uma dica que eu vou deixar para vocês aqui é se, por exemplo, a sua unidade condensadora, que é a unidade externa, ela estiver, por exemplo, em um local de muito calor, acredite, se ela estiver com um local de muito calor, acima de 35, 40 graus, isso vai influenciar de certa forma no rendimento final da sua evaporadora dentro do ambiente. Se a sua condensadora estiver num local confinado, com outras condensadoras em volta, no local fechado, isso também vai influenciar no rendimento final. E também pode acontecer o fato de haver curto-circuito de ar quente circulando em volta da sua unidade condensadora. Isso também causa um baixo rendimento, porque aumenta a temperatura na condensadora, o fluxo do fluido refrigerante ele fica comprometido com isso. Então, diante dessas dicas aí que são simples, são fáceis, a conta é muito fácil de fazer, eu queria que você me contasse depois aqui se você fez um teste, ou se você vai fazer, ou se pretende fazer um teste no seu ar-condicionado aí da sua casa. E eu gostaria que você comentasse comigo aí como é que foi esse teste, se você conseguiu atingir aí esse objetivo, se o ar-condicionado está instalado direitinho, está rendendo direitinho. Conta para mim aí embaixo nos comentários depois, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui, foi um prazer gravar esse vídeo para vocês. Até o próximo vídeo, valeu!